Irmãos, mais uma vez, graça e a paz. A última vez que estive cá, trazer uma palavra, eu chorei mais do que preguei. Foi. Só que dessa vez será diferente. Eu acho que se a gente chorar vai ser de pesar, de contrição, de arrependimento. E eu peço a Deus para que Ele traga esse avivamento, que a gente chore pelo nosso pecado, pela nossa situação, pela situação do nosso país, do mundo. E essa noite nós queremos trazer para a igreja uma mensagem que está no meu coração faz algum tempo. E eu disse ao pastor que eu tinha duas mensagens para trazer para a igreja. Uma foi aquela do chororô. E a outra é uma mensagem pela qual... Obrigado, Peter. Pela qual está no meu coração. E eu passei um bom tempo da minha vida não podendo falar aquilo que eu queria falar. Não podendo pregar aquilo que eu queria pregar. E eu disse, eu vou aproveitar. Vou falar aquilo que eu quero falar, que eu quero pregar, que está no meu coração. Se as pessoas não gostarem, não sou eu. O Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração. Talvez eu pegue mais leve do que o Pascoal, porque ele tem um óleozinho, quando ele alivia a garganta, acabou-se. Aí é que a lapada vem, né? Mas eu ainda continuo a beber daquela mensagem, da palavra que o pastor trouxe sábado passado para a igreja. Eu não estava cá, mas quando é no domingo, está lá. A minha atividade é ver o culto. E quase que eu não poderia estar trazendo a palavra, nem no louvor, porque não sei se é a idade, mas a gente vai começando a ficar com algumas doenças e não sei como é que eu, nordestino, fiquei com... Não sei nem como é que chama essa doença de frieza. E agora, qualquer coisa, eu estou ficando constipado e passei o dia bastante mal, né? E Jana acha que é a idade, né, Jana? E aí as coisas vão ficando mais difíceis. Mas eu queria ler um texto com vocês, lá em João, capítulo 13, verso 31 a 38, que o tema da nossa mensagem é o grande dilema. O grande dilema. E eu estou nesse dilema já faz algum tempo. Mas João 13, 31, 38, diz assim... Eu vou ler naquela versão porque eu não sei, Denis, qual é essa versão. É uma versão trilingüe. E aí eu posso começar a ler em inglês aqui. Mas vamos ver naquela versão ali. João 13, 31, 38. Diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podereis vós ir, eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou não podereis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, a tua igreja está reunida na celebração ao teu nome, Pai. Senhor, tu sabe que muitos de nós
entramos aqui apenas como uma atividade, como um local para ir. Mas eu te peço essa noite, Deus, não nos deixa sair daqui, não nos permite sair da mesma forma que entramos. Alguma coisa, Pai, mexe, toca, Pai, como Tu tens tocado em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o grande dilema, que dilema é esse? Desde que o mundo é mundo, os homens não se entendem. Eu achava que essa frieza, essa falta de amor, essa falta de empatia, de simpatia, eu achava que era coisa do século 21. Mas desde que o mundo é mundo, o homem não se entende. Caim matou Abel, e aí vieram as brigas das famílias na casa de Abraão, na casa de Jacó, e as brigas só foram aumentando, e o desamor, a falta de compreensão. Então, desde que o mundo é mundo, o homem não se entende com o outro. E Deus lá atrás dá a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. E por um acaso eu queria perguntar aqui, alguém daqui sabe dizer os 10 mandamentos de cor? Eu perguntei isso porque quando eu estava a meditar nessa palavra, no Brasil tinha um órgão nas igrejas chamado os embaixadores do rei. Não sei quanto aqui é desse tempo, mas e nós decorávamos a Bíblia e para fazer prova e aí eu lembrei dos 10 mandamentos. Poxa, quanto tempo! Mas esse dilema do homem lidar com o outro é desde a antiguidade. Desde que o mundo é mundo, não se entende. Começou no jardim, não é? Eva comeu, e quando Deus apareceu, Adão disse logo o quê? Foi ela. Foi ela, Deus. Eu não tive nada a ver com isso. Talvez ele pudesse dizer de outra forma, né? Olha, nós somos uma só carne, vamos errar juntos e vamos acertar juntos, mas desde que o mundo é mundo, essa relação homem com homem tem sido um problema. Mas esse texto de João, nos dias de Jesus, havia essa dificuldade de amar. Isso passava primeiro pelos doutores da lei, pelos escribas, os fariseus, as pessoas que estavam dentro do templo. Eles tinham dificuldade de ter a simpatia pelas pessoas, pelos pobres, os aleijados e os que viviam à margem daquela cúpula de santidade que havia ali em Jerusalém, em Roma e na Judéia. Então, a falta de amor começava por essa turma que deveria fazer ao contrário, que deveria mostrar amor, deveria mostrar cuidado, E Jesus, certa vez, ele até conversando com os escribas, né? E eles tinham a prática de mostrar arrependimento rasgando as suas vestes, né? Se você for lá em Levítico, lendo o livro de Levítico, você vai ver a história do templo, dos sacerdotes, como eram feitos os sacrifícios, e eles trouxeram para esse tempo de Jesus também essa prática de, quando iriam se arrepender, rasgavam as suas vestes, se sujavam de cinza e sacos e ficavam ali. E Jesus disse assim, olha, eu queria que vocês fizessem diferente agora. Eu queria que vocês não rasgassem mais as vestes de vocês. Eu queria que vocês rasgassem o coração de vocês. Eu não estou interessado em rituais.
Eu não estou interessado em quanto tempo tu vai passar no monte, quanto tempo tu vai passar de joelhos, seja lá onde for, o que é que tu vais rasgar como forma de arrependimento. Eu vim dizer a vocês que rasguem o coração de vocês, porque vocês estão muito distantes de Deus. O coração de vocês está muito distante daquilo que Deus é e do que Deus quer. Ele disse aquilo para os doutores, para pessoas que tinham intimidade com Deus, ou diziam que tinham intimidade com Deus. Mas Jesus veio trazer esse novo evangelho para eles. Mas tudo bem, esse dilema de não amar as pessoas que é trazido desde a fundação do mundo, chegou ao tempo de Jesus e estava dentro da cúpula religiosa, a gente sabe, mas eu queria tratar desse grande dilema que é amar no grupo de Jesus, no grupo dos discípulos, dentro da igreja estabelecida ali, com os 12, e depois em Atos foi aumentando, e foi juntando mais, e veio Paulo, e veio outros discípulos, e aí a igreja começa a se espalhar. Mas essa palavra de Jesus, quando ele estava já na sua ascensão, Jesus iria ser já traído por Judas, e iria para a cruz, e iria, vocês conhecem a história, já está no finalzinho do seu ministério ali com eles, Jesus reunido com os discípulos, e ele diz aos discípulos que lhes daria um novo mandamento. Vocês já têm um mandamento, vocês já têm os mandamentos de Moisés, mas eu vou dar um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros. Fazendo isso, vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Irmão, sabe qual é o grande dilema, pastor? Eu não quero lidar com gente. Eu não quero amar ninguém. É eu e Deus e pronto. Tem um pastor chamado Ariovaldo Ramos, e eu estava ouvindo ele uma mensagem, ele disse que tinha um irmão na igreja dele que dizia: pastor, os crentes com os anjos no céu, ô glória. Eu com os crentes na terra é uma outra história. Eu vos dou um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros. Vocês serão conhecidos pela forma como vocês se amam. A interessante é que Pedro diz assim: mas Jesus, Senhor, eu te amo, eu daria a minha vida por ti. E o que é que acontece? Pedro, tu não sabe o que diz. Não é você não, Pedro. Tu não sabe o que diz. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Que amor é esse? Que amor fajuto é esse? Que amor ralé é esse? Que nós temos tido, que nós temos cantado, que nós temos vivido, que nós temos postado. Em nossos dias, digo que o grande dilema da igreja é entregar-se pelas pessoas, é seguir esse mandamento. E aí eu pergunto, pastor Cláudio, como é que eu posso amar os que estão lá fora se eu não consigo amar os que estão dentro? Se eu não consigo, eu não suporto os que estão dentro. E o suportar não é aquela coisa, aquela briga de Paulo com Barnabé, que quando foram para a viagem, e Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo diz: não, se ele for, ele não. E aí há um racha entre Paulo e Barnabé, e eu disse: espera aí, dentro da igreja, dois missionários brigando, e ele disse: não, João Marcos fica. E aí há um racha ali naquela relação de amor, porque quem foi que ajudou Paulo? Barnabé.
Não é assim que a gente canta? Uma canção bem antiga. E aí há um racha ali naquele momento. Paulo vai para seguir a vida dele e Barnabé vai seguir a vida dele junto com João Marcos. Mas quem lembra da prisão de Paulo e ele pede para algumas pessoas levarem algumas coisas para ele, levar sua capa e tal. Quem lembra de quem foi que Paulo lembrou lá? Ele disse, traz também o João Marcos. Ele é útil no meu ministério. Depois de tanto tempo, Paulo reconhece que talvez ele tenha sido lá atrás um pouco rude, mas Paulo reconhece. Mas, irmãos, esse dilema que está no meu coração, eu digo que está no meu coração porque eu quero rasgar o meu coração a vocês e dizer, eu desisti de gente, de crente. Eu pastoreava uma igreja em Recife com quase 400 membros. Se você quiser, entra na internet, coloca lá o nome Igreja Batista em Iputinga. Eu não saí por escândalo nenhum. Eu disse aos irmãos, eu não aguento mais pastorear vocês. Porque vocês não são crentes, vocês querem apenas uma igreja para celebrar um momento de festa, de comida, de bebida e de brincadeiras, e há uma favela atrás da igreja. E a igreja tinha tem um projeto com quase 500 crianças da favela, atrás da igreja, uma das favelas mais perigosas do Recife, chamada Detran, onde só entra se baixar os vidros do carro, apagar as luzes, e o pessoal com as pistolas, e quase 500 crianças nesse projeto. Irmão, sabe quantas crianças e família dessas crianças estão dentro da igreja, participando dos cultos? Me digam. Nenhuma. E eu batia de frente e dizia, irmãos, o que é que está havendo? Qual é a dificuldade? Sabe por quê? Para nós pagarmos a nossa penitência junto a Deus, vamos para o culto, vamos tocar, fazer bonito, e está pago, vou para minha casa. E eu dizia às pessoas, está errado. Precisamos amar essas crianças, colocá-las do nosso lado. Ah, pastor, mas vem tudo cheirando mal, não tem roupa, e o que é que tem? Ah, pastor, o senhor tem esse coração porque o senhor foi criado no orfanato, parece que gosta de estar com gente dessa qualidade. E eu disse, gosto. E gosto. E orei um ano dizendo a Deus, Senhor, eu não quero mais lidar com gente. Atrás da casa pastoral tinha um terreno bem grande, cheio de mato, de capim, de relva, né, como chama aqui. E sabe o que é que eu fui fazer, irmãos? Passar o meu tempo, fui plantar macaxeira, mandioca, pepino, quiabo, maxixe, mamão. Eu deixei de estar com os irmãos, de visitar, e passava meu tempo lá atrás. Ficou uma plantação tão bonita. E sabe o que é que eu descobri? Lidar com verdura, com fruta, é melhor do que lidar com gente. Às vezes Luciane olhava, eu estava debaixo do pé de macaxeira de mandioca, sentado orando, conversando. E eu conversava com a macaxeira e olhava e dizia, essa vai vir bem molinha. Eu perdi o amor e o carinho pelas pessoas. Tinha uma irmã, quando eu cheguei na igreja, chegou à minha beira e disse assim, pastor, não pense que a gente vai esquecer o pastor fulano para gostar de você, não. O nosso pastor é ele. Sabe, na minha cara assim. E eu disse, meu Deus do céu, e agora? E essa irmã, 3 anos me perseguindo, dizendo que não me amava, que não me suportava, que era para eu ir embora. E eu chegava em casa, às vezes eu chorava, dizia assim a Luciene, aquilo era miserável. E ela tinha uma doença. E eu dizia, não sei por que Deus não leva logo essas qualidades de gente.
Ele deveria promover esse povo logo para a glória dele, tá? Atrapalhar o trabalho ali. E quando eu fui embora, aquela irmã chega para mim e diz: pastor, a gente vai sentir saudade. Eu olhei para a cara dela, infeliz. Tu vem dizer isso agora. Eu desisti de gente, irmãos. Vim-me embora para Portugal. Me esconder atrás de um trabalho, num projeto de vida para minha casa. E eu disse: eu não quero graça com igreja, com gente. Pessoas hipócritas, como Pedro. Senhor, por ti eu dou a minha vida. Mentiroso, tu vai me negar antes que o galo cante. Pessoas que estão dentro da igreja e te abraçam e por trás está falando de ti, está falando mal de ti. Quer o teu mal, fere o teu filho, fere tua filha, fere teu esposo, a tua esposa. Que evangelho é esse que temos vivido? Pessoas que por conta do defeito do outro, ou do pecado do outro, da falha do outro, não conseguem olhar para ele e dizer: irmão, eu te suporto em Cristo. Mas é suporte de dar apoio. Vem cá caminhar comigo. Qual é o teu pecado? A Bíblia diz: confessem os vossos pecados uns aos outros a fim de ser curado. Longe de mim pegar um irmão e dizer: irmão, vem cá, irmão, meu pecado é esse. No outro dia está no meio da igreja. Porque as pessoas não conseguem mais se suportarem, não conseguem mais amarem de verdade, não conseguem mais se dar. Aí a gente diz: pastor, aquela igreja em Atos não existe, nem vai existir, é uma utopia. Eu também acredito, irmãos, porque os dias são maus. Mas ou eu acredito nessa utopia que eu tenho que conseguir alcançá-la, ou eu pego a Bíblia e eu rasgo a Bíblia e eu jogo a Bíblia. Mas a Bíblia diz a mim, Jesus diz a mim na Bíblia: ame uns aos outros. E eu digo assim: eu não consigo. Senhor, eu já tentei amar, mas eu não consigo, não entra na minha cabeça, no meu coração. E aí, tinha gente que dizia assim: pastor, eu sou assim e vou continuar assim. Assim como? Ou eu sou convertido ou não, irmão. Conversão, para mim, não tem outro significado a não ser mudança de direção. Eu estava numa direção, Jesus veio e me converteu e eu voltei nesse caminho. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E eu não consigo amar as pessoas. Eu não consigo ter compaixão por elas. Pastor, eu vou até para a igreja, faço parte do grupo de louvor, do ministério de homens, de mulheres. Coloque qual for o ministério, eu participo. Mas não me peça para amar, porque eu não vou e não consigo. Eu estou dizendo isso a vocês, irmãos, porque isso chegou na minha casa, na minha vida. Eu e minha esposa, a gente não conseguia mais acreditar. Chegou um ponto dela dizer assim: Saulo, eu não acredito que Jesus está dentro da igreja. Obrigado, Bem. Vou bater com menos força agora também. Mas nós chegamos nesse dilema de dizer: eu não acredito que Jesus está dentro das igrejas. Porque tanta maldade, porque tanta mentira, porque tanta frieza das pessoas umas para com as outras, e aquilo é dentro desse corpo que se diz o corpo de Cristo. E aí eu ficava me perguntando: como é que eu vou amar as pessoas que estão fora desse ambiente?
Como? Como eu vou ser simpático com as pessoas, pregar um evangelho de amor, se eu não consigo amar? Se eu não consigo olhar para o outro e dizer assim, olha, vamos fazer feito Barnabé e Paulo, tu vai para o teu lado, eu vou para o meu. Eu não te odeio, mas segue tua vida, eu sigo a minha, e vamos viver assim. Ah, mas somos parte da mesma igreja. Pronto, tu senta de um lado e eu sento do outro. Mas aqui a gente fica sem se falar, sabe? Para ninguém desconfiar, numa oração a gente pode até dar as mãos, mas segue tua vida, eu sigo a minha e vamos viver. Eu não concordo com essa forma de ser igreja. Ou eu resolvo as coisas em Cristo. Irmão, eu te perdoo. Tu me perdoa, perdoo. Me dá um abraço aqui, vamos viver, vamos caminhar juntos. Eu vos dou um novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. E vocês serão conhecidos pela forma como vocês se amam. E a igreja era conhecida por isso. Uns tinham dificuldade de alguma coisa, os outros se juntavam. Opa, aqui está faltando. Eu fiquei pensando essa semana no André, no nosso guitarrista. Passou naquela situação e eu em casa com o Luciene, mais algumas pessoas. Meu Deus, e agora? Como é que André vai se virar? E eu disse, o momento de ser igreja, sabe qual é? Quanto é que eu posso chegar junto? É X. Daiane, quanto é que deixou de ganhar? É X. Está aqui, olha, para suprir a tua necessidade. Estou falando de Daiane porque foi um caso assim, mas outras pessoas que estiveram em dificuldade no nosso meio, em que a gente acha que muitas das vezes uma feira, uma cesta básica resolve o problema, quando não resolvem. Resolve a consciência e a cena de meter as fotos no Instagram para inglês ver. Mas na realidade, quantos pegou o telemóvel? Como é que tu estás, meu irmão? Como é que está a tua conta de energia? Como é que está o teu armário? Eu digo isso de mim, irmão. E muitas das vezes eu disse lá em casa, eu disse, eu não movo uma palha. E Deus fala para mim e diz assim, tu diz que tu és convertido e tu és meu discípulo? Eu nego a Jesus todas as vezes. Eu não consigo olhar para o meu próximo e amá-lo. E aí eu pesquisando sobre esse assunto, não tem como deixar de mencionar o grande homem que foi Dalai Lama, que foi Gandhi. Eu vendo algumas biografias de Gandhi, eu achei interessante. E Gandhi quase foi um dos nossos irmãos em Cristo. Gandhi estudou Jesus, estudou a Bíblia. E eu vi uma das citações na internet que dizia que se Gandhi tivesse se convertido, a Índia seria outra coisa. E eu gosto da expressão de Gandhi quando o missionário, esqueci agora, mas era alguma coisa Jones, ele conversando com Gandhi diz assim, por que é que você não se converte? Ele, eu não me converto a esse cristianismo de vocês, porque nem vocês vivem o cristianismo que vocês pregam, nem vocês seguem o que esse Jesus Cristo de vocês dizem seguir. Como é que eu vou seguir aí? Irmãos, precisou talvez Gandhi dizer aos discípulos de Jesus, sigam pelo menos o mestre de vocês, antes de vocês saírem por aí pregando esse evangelho. Antes de eu colocar uma Bíblia debaixo do braço, ir para as praças, pregar o evangelho, dizer que sou crente, primeiro eu preciso aceitar esse mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei.
Filhinhos, amem uns aos outros. Como ser discípulo de Jesus em um contexto de desamor, de falta de amor? Nós nos odiamos, a verdade é essa. É mais fácil cuidar de bebê. É bebê, Soninha? É B, né? Bebê. Cada dia mais as pessoas estão trocando gente por cachorro. Os supermercados, os shoppings estão... As lojas estão diminuindo, as lojas para os homens, para as mulheres, e as coisas para os animais estão crescendo. Irmãos, eu entro nas lojas aqui, eu fico pensando, o que é que tem de cena para animal? Por quê? Porque é melhor lidar com animal, é melhor ter um cachorro do que ter filhos. Tem gente casando com árvore. Tem gente com planta dentro de casa porque é melhor conversar com planta do que conversar com gente. Tem gente que está dentro de casa porque diz, eu não consigo mais ir para a igreja, porque não foi uma coisa ou outra, e eu fico pensando, nós somos os culpados muitas vezes disso, levando para dentro das nossas casas problemas da igreja, de um irmão, de outro, e é outro que está lá, diz, espera aí, é essa igreja que tu quer que eu vá visitar? Eu prefiro ir para o futebol. Eu tenho meu pai e minha mãe que não é crente e estou lá na mesa. Ah, mas, rapaz, aquele pastor, pense no pastor feio. Feio não, o pastor Alexandre é bonito, mas pense no pastor de cara braba. Eu não gosto dele, não gosto da mulher dele, não gosto da filha dele. Gosto. Começa aí e os pais ficam olhando assim. É essa igreja que ele vai e que quer que eu me converta também. E cria uma dificuldade na cabeça das pessoas e assim, peraí. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Se os seguidores se comem, se pegam e... A verdade é que a gente vive uma mentira de evangelho. A gente não segue Jesus Cristo. A verdade é que a gente está com medo apenas de ir para o inferno. Por isso fazemos parte de uma igreja. Por isso que esse encontro para mim aqui, irmãos, não é o termômetro da igreja de Taipas. Podia estar entupido de gente aqui, para mim o termômetro não é esse. O termômetro da igreja de Cristo é: vocês serão meus discípulos pela forma como vocês se amam, como vocês vivem. Não é mega igreja que diz que a igreja é uma igreja bem-sucedida. É a forma como as pessoas vivem e se amam. O meu dilema hoje é esse: acreditar que eu ainda posso amar o meu próximo. Mas não é o meu próximo que, feito Berg, me leva para a casa dele, faz um guisado. Não. É aquele que me ofendeu, aquele que me deu um tapa no rosto. Jesus disse assim: vira a outra face. Você diz eu dou é outro murro. A realidade é essa, irmão. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Deus levou. Essa é a tarefa que as pessoas têm pregado. Eu tirar do meu bolso para dar a fulano que eu nem sei quem é, nem sei de onde veio. Tirar da boca das minhas filhas. Irmãos, o evangelho não é fácil viver. Não é fácil. É bonito, é. Estava conversando com uma amiga portuguesa. Ela andou muito tempo na França. Ela disse: Saulo, como eu gostei do sepultamento de vocês. Eu disse: qual a diferença? Tem gente, tem um morto. Só não tem um padre, tem o pastor. Foi uma festa, parecia que... Eu disse, mas é uma festa, porque quem está ali
só está o corpo, a alma já subiu para o céu. Então, vocês cantavam e é bonito, mas não é fácil. Não é fácil. Como ser igreja? Como amar o meu próximo? Que está do meu lado, que me feriu, que me machucou. E eu digo, olha, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. E vamos caminhar assim até quando Jesus voltar. É isso que Deus prega. É isso que Ele quer. Não, irmãos. Eu sempre tive dificuldade de parecer pastor. Eu não sei porquê, pastor. As pessoas olham para o pastor Alexandre e parece um pastor. E eu sempre tive dificuldade nas igrejas que eu pastoreei. As pessoas dizem, sabe por quê? Eu tenho dificuldade com aparências. Eu não quero parecer, eu quero ser. Um dos meus ministérios na cidade não podia usar. O pastor tinha que andar de gravata na cidade, em 35 graus, sol. E eu disse, espera aí, vou acabar com esse negócio. Meti um short, fui para a feira. No outro dia eu estava na assembleia da igreja. O senhor é pastor, tem que dar exemplo. Irmãos, eu não fui nu para a feira. Eu estava de bermuda, no joelho. Não, aqui pastor tem que parecer pastor. Olhe para pastor fulano. O pastor andava de terno. Não era, Luciano? No sol de terno. Ia visitar de terno. De paletó. E aquilo começou, eu olhava para aquela igreja e eu disse, meu Deus, que evangelho é esse que a gente está seguindo? E eu chegava noutra igreja, ia jogar bola com os meninos e dizia, quem é o pastor dali? Ninguém sabia. Eu estava de bermuda, jogando pés descalços com os meninos e eu disse, eu estou pouco me lixando se me chamam de pastor, ou me chamam de Saulo, ou me chamam de menino. Sabe por quê? Porque quem me conhece é Deus. Ele sabe do meu coração. Ele sabe os meus dilemas, como eu tento amar aquele que me fere. Aquele que muitas das vezes quer dizer a você, eu não gosto de você, mas a gente faz parte da mesma igreja. Então vamos conviver. Tu caminha do teu lado, eu do meu. Igreja não é isso, irmãos. Vocês serão conhecidos como discípulos, como a forma como vocês se amam. Não é pela forma como vocês se vestem. Não é terno, gravata, paletó, chapéu. Não, é pela forma como vocês se amam. Vamos entender isso. Ou então a gente vai continuar nos afastando de gente cada dia mais. Uma igreja cheia, mas pessoas distantes umas das outras. Pessoas cheias, igrejas cheias e de pessoas vazias, porque elas não entenderam que o evangelho é mudança de atitude, é mudança de rumo, é metanoia, é mudança de mente. Eu estou dizendo isso a vocês, sabe por quê? Porque quantas das vezes eu não quis pegar essa Bíblia, fazer como um professor meu no seminário fez. Ele pegou a Bíblia em plena sala de aula e jogou a Bíblia longe. E eu olhei para aquele professor, já idoso, pegou a Bíblia e todo mundo olhou e calado, porque era um professor de nome. E ele disse, vocês não vão perguntar nada porque é que eu joguei a Bíblia, vão deixar a Bíblia lá. E aí foi um seminarista lá, pegou a Bíblia e ele disse,
Ou vocês vivem o que está escrito aqui dentro, ou joguem a Bíblia de vocês fora. Ou vivam o que está aqui escrito, ou peguem a Bíblia de vocês e joguem, guardem, façam o que vocês quiserem, mas não venham para cá apenas para ser estudantes do que está aqui dentro e não praticantes. Nunca mais isso saiu da minha mente. E aí eu digo assim, aqui está assim, ame uns aos outros, ama o teu próximo. E eu digo, eu não consigo. Então, não sei por que está aqui dentro. Perdoa. Eu não consigo perdoar, então não sei por que é que está aqui dentro. Ou então o poder que opera em mim é muito fraco. O Espírito Santo que habita em mim para cantar, para levantar a mão, para sapatear, para fazer qualquer coisa, o Espírito Santo é forte. Mas quando diz assim, ama aquele teu irmãozinho, irmão, vai lá e pede perdão a ele. Aí tu diz assim, não, Espírito Santo, peraí, isso aí é uma tarefa, não é para mim não. Irmãos, eu acho que a gente precisa ser muito sincero com nós mesmos, porque Deus sonda e conhece os nossos corações. Nós falávamos isso ali num grupo de louvor. E parece que quando a gente consegue chegar um pouquinho perto do que Davi chegou, quando Davi se arrependeu e disse assim, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu calei quem eu fui, o que eu fiz, os meus ossos se esmagaram. E às vezes nós estamos calados, sabendo onde nós devemos atuar como os discípulos. Sabe quando foi que eu caí em si? Eu morava em Guardizela e eu já estava tão cheio de gente. Ainda bem que aqui na igreja, pastor, só tem português legal. Mas onde eu trabalhava, a turma era má. Eu comecei a odiar eles de um jeito. Meu Deus do céu. Eu cheguei a conversar com o Cláudio. Eu disse, Cláudio, o evangelho não vai entrar dentro do coração desse povo, não, Cláudio. Eles são muito ruins. Fiquei tão amargo. Em frente ao meu apartamento tem um lar. E os velhinhos saíam para caminhar, levar um sol. Quando eu ia saindo com o meu carro, uma senhora vinha, tropeçou, caiu, bateu a cabeça. Irmãos, eu parei do lado daquela mulher, olhei para ela, disse, eu não tenho nada a ver com isso. Antes de chegar do trabalho, eu chorava tanto e dizia, Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. Eu sempre gostei de gente. Eu acreditei que a gente pode amar as pessoas, apesar do que elas fazem conosco. Eu não conseguia dirigir, parei o carro e chorava, queria voltar. E eu disse, não, Deus, eu não posso caminhar assim. Que tipo de evangelho é esse que a gente vive? Se a gente não suporta nem o outro que faz parte da mesma igreja que nós. Que tipo de discípulos somos nós, se nós não conseguimos amar o outro, a falha do outro?
O meu dilema hoje é amar pessoas. O meu da minha esposa. É porque ela não pode abrir a boca dela, mas se ela abrir, meu irmão. Tem hora que eu digo, meu Deus do céu. Ela diz, Saulo, eu não aguento mais. E esse é o dilema da igreja contemporânea. Amar as pessoas. Amar uns aos outros. Enquanto não entendermos isso, vamos apenas ser praticantes, ouvintes e não praticantes. Aí você diz assim, pastor, o senhor faz isso? Meu irmão, nem chego perto. Nem chego perto. Na eleição de Bolsonaro e de Lula, eu condenei tanto petista no mundo que eu fiquei olhando, meu Deus, o que é que a tua igreja virou? Ringue. Aí eu escuto crentes dizer que Israel está certo, mata os palestinos, dizima. Ah, porque a história, irmãos, não é que não é o motivo e nem o que começou, o que derivou daquilo ou onde vai chegar. É a falta de amor que a gente está tendo pelo ser humano. Sabe? E a gente ainda quer questionar, queremos usar a Bíblia muitas das vezes para tentar explicar uma ação em que a ação seria amar. Seria amar. Eu tenho tentado cada dia reconstruir esse altar. O altar do amor. Da mansidão, da compaixão, da tolerância. Todos os dias eu tento fazer isso. Eu tento olhar para o meu próximo e dizer assim, Deus, me ajuda. Eu não consigo, mas eu sei que é isso que tu queres que eu faça. Você tem dúvida que Deus pode fazer você amar aquela pessoa que você odeia? Se você tem dúvida, é porque o seu Deus não é poderoso. Se eu pedir a Deus, Pai, trabalha isso no meu coração, eu sei que Ele vai me ajudar. E Ele vai me ajudar a fazer isso. E eu queria lhe desafiar esta noite. A talvez procurar alguém que você ou nunca disse, olha, eu te amo em Cristo Jesus. Talvez você fez algo com ela ou alguém que fez algo com você. Você diga, mas eu sou igreja, eu sou discípulo e eu quero parecer um discípulo de Cristo. Se for para amar, eu vou amar. Se for para perdoar, eu vou perdoar. E se for para caminhar junto, eu vou caminhar junto. Precisamos viver isso enquanto é dia. Enquanto é dia. Eu queria chamar o Ministério Louvor e a gente vai cantar uma canção antiga, da minha época de jovem. Mas é uma canção que a letra dela diz assim, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar o irmão. Compartilhar, dividir tudo que eu tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Parece utópico, não parece? Onde é que eu vou
Onde é que eu vou pegar, tirar do meu pão e dividir com o Bruno que não tem? Pastor, o senhor está doido? Ninguém faz isso, pastor. Faz. Os discípulos de Jesus fazem. Talvez eu e você não façamos isso. Não somos capazes ainda, convertidos ainda a esse ponto. Mas a gente pode amar e ser conhecido pela forma como nós nos amamos. Vamos louvar essa canção? Logo após o pastor vai estar completando a bênção. E queria pedir que você não ficasse chateado comigo. Se de alguma forma eu toquei de alguma forma no teu coração diferente, pesado, mas eu queria trazer essa palavra quando o pastor estava trazendo uma palavra sobre igreja. Não sei se ele lembra do aniversário. Eu não queria mais fazer parte de uma igreja apenas por fazer. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Ou eu vou ser igreja na minha casa, ou eu quero estar dentro e dizer, eu quero ser igreja. Eu queria que você pudesse essa noite pensar. Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Ame o teu próximo. Vamos louvar o Senhor.